Olá pessoal, Marcos Vinícius Tonin, Marqueteiro Confesso. A gente está no segundo vídeo da série sobre e-commerce. Quem acompanhou na semana passada já sabe que a gente vai falar sobre 4 vídeos, uma série de 4 episódios de e-commerce. Quem ainda não acompanhou, dá uma olhadinha no primeiro, porque a gente falou lá sobre conceitos de e-commerce, a gente explicou o que é e-commerce, o que é loja virtual, o que é marketplace e o que é dropshipping. E o que a gente vai ver agora, Odo, no segundo vídeo da série? Bom, agora que o pessoal já está situado com o conceito de e-commerce, a diferença entre e-commerce e loja virtual e como isso se relaciona com as formas de distribuição, que são os marketplaces e o dropshipping, a gente vai falar um pouco sobre os números do e-commerce no Brasil. Ótimo. Bom, da mesma forma no primeiro, aqui não vai ter perguntas, não vai ter questionários, é tudo com o especialista, tudo com o Odo. Manda ver. Segundo o Web Shoppers, o relatório mais consolidado e respeitado que demonstra números de e-commerce no Brasil, apenas 5% de todas as transações do comércio são feitas no e-commerce. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, o e-commerce ainda tem muito a crescer no cenário nacional. Em contrapartida, o crescimento do e-commerce no Brasil no primeiro semestre de 2019 foi de 12%, enquanto o PIB do país cresceu apenas 1%. Ou seja, o e-commerce é sim um mercado que está puxando a economia nacional e existem muitas oportunidades para novos negócios. Já comparando o Brasil com a América Latina, o Brasil é líder no e-commerce em relação a esses outros países. Outro número interessante de compartilhar é o aumento dos pedidos e do faturamento do e-commerce quando a gente fala dos dispositivos móveis, dos celulares. Para você ter uma ideia, em 2011, apenas 0,1% de todo o faturamento do e-commerce vinha de dispositivos móveis. Em 2019, esse número chegou a 42,8%. Esses números impressionantes demonstram o quanto a gente está conectado e o quanto é importante respeitar e levar uma boa experiência para o usuário que está navegando pelo celular. De 2011 a 2018, o faturamento do e-commerce no Brasil praticamente triplicou, passando de 18,7 bilhões para 53,2 bilhões, um aumento gigantesco nesse período. E além do crescimento de 12% em 2018, o e-commerce apresentou também no mesmo período 6% de aumento no número de pedidos e 1% de aumento no ticket médio, ou seja, o e-commerce como um geral cresce muito mais do que a economia brasileira. O número de consumidores ativos, os e-consumidores, em 2013 era de 31 milhões de pessoas. Hoje, ou melhor, em 2018, que são os números mais recentes, ele já passou para 58 milhões de pessoas. A cada 3 brasileiros, uma delas é um e-consumidor. Então, a gente ainda tem muito o que explorar, ainda existem muitas pessoas que não compram online, mas de qualquer forma, esses números crescem ano a ano de forma muito exponencial. Em relação ao perfil do público que compra no e-commerce, as mulheres já são maioria. E nessa estatística de 2018, elas já são 52,3% do total. O ticket médio, que é o valor médio de uma compra no e-commerce, também vem crescendo anualmente. Em 2011, ele era de R$ 349. E em 2018 ele passou para R$ 447. Apesar do crescimento do ticket médio, as categorias que mais se destacaram nos últimos anos foram as de ticket médio baixo, ou seja, as categorias como beleza, acessórios, somados chegam a 40% de tudo que é comercializado no e-commerce. As oportunidades para novos negócios no e-commerce, elas estão principalmente situadas na região sul e na região nordeste. Por quê? Porque na região sul existem muitos novos compradores e na região nordeste é um mercado muito carente de alguns produtos que são mais difundidos em outras regiões. A região sudeste ela já está saturada porque o e-commerce lá já representa 60% de tudo que é vendido via e-commerce no Brasil. Então é importante pensar nessas regiões, como principalmente a região sul e o nordeste, como principais mercados para atacar no e-commerce. O Nordeste, que é um mercado reprimido,
Só no ano de 2018 ele cresceu 27%, como vocês podem acompanhar nesse gráfico. Atualmente, como já mencionamos, 36% dos brasileiros já compram online. De qualquer maneira, existe um mercado muito grande a ser explorado, principalmente se a gente for comparar a maturidade de mercado como os Estados Unidos e a Europa, onde os e-consumidores passam dos 50%. No que diz respeito às principais categorias do e-commerce, enquanto eletrodomésticos e telefonia puxam à frente no que diz respeito a faturamento, moda e acessórios, perfumaria e beleza são os que têm o maior número de pedidos. Então, eles também são campeões de venda. Na hora de você montar o seu e-commerce, é importante entender se você quer gerar grande número de faturamento, ou seja, vender um produto que tem um valor mais alto, ou se você quer participar de uma categoria que tem uma grande distribuição e que vende muito mais quantidade, como esses citados de beleza e acessórios. Nesse gráfico, você pode ver as 10 principais categorias do e-commerce num comparativo entre os anos de 2017 e 2018. Dentre os principais motivadores para um comprador desistir de uma compra ou realmente efetivá-la estão o frete grátis e a possibilidade de devolução do dinheiro. Então são dois pilares muito importantes do e-commerce e é importante que você entenda e faça o possível para atender essas necessidades. Com certeza você vai ter um e-commerce muito mais efetivo se você conseguir prover um frete grátis atrativo para o seu cliente, né, a partir de um valor baixo que ele consiga comprar, e também que você respeite a possibilidade de arrependimento, que pelo Código Brasileiro é de até 7 dias. Isso vai garantir que o seu cliente não desista da compra e que realmente efetive ela por se sentir seguro no seu ambiente de e-commerce. Ainda sobre frete grátis, nas principais lojas do e-commerce nacional, as 10 maiores, existe uma média de 30% dos pedidos que são efetuados com frete grátis. Então isso só demonstra e fortalece a importância dessa variável que é o frete grátis no sucesso do e-commerce. Em relação à faixa etária dos compradores online, 2/3 do nosso público tem mais de 35 anos, ou seja, são pessoas que já têm um poder aquisitivo mais alto e gastam mais do seu salário com compras. Essa informação pode nos trazer muitos insights na hora de modelar o nosso negócio. Caso eu tenha um produto que é mais destinado para jovens, talvez eu precise fazer uma estratégia muito mais agressiva do que se eu for atender um público com mais idade. Para fechar os números sobre o e-commerce, a gente traz um comparativo entre as principais datas comemorativas no Brasil e as suas respectivas vendas no e-commerce. Entre as datas sazonais, é possível verificar que além da Black Friday e do Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças são os principais momentos de compra dos usuários no digital. Então, gostou dos números apresentados? Reparou o quanto o e-commerce cresce no Brasil nos últimos anos? Eu espero que isso tenha motivado você a colocar o seu e-commerce no ar ou melhorar ainda mais a sua estratégia no e-commerce. No próximo vídeo, falaremos sobre os principais mitos do e-commerce para que você não se deixe enganar por falsas verdades. Até lá! Bom, a gente acabou o segundo vídeo dessa série de 4 episódios muito especial sobre e-commerce que o Odo gentilmente se dispôs a conversar com a gente no canal do Marqueteiro Confesso, a explicar, a trazer sua expertise sobre todo esse mundo de e-commerce. No primeiro episódio, a gente falou sobre esses conceitos, né, sobre as nomenclaturas. No segundo episódio, a gente falou sobre os números do e-commerce no Brasil. Vocês entenderam o quão importante, o quão grande é essa fatia de negócios, o quanto movimenta dentro do nosso país e no mundo? Bom, no terceiro episódio, a gente vai falar sobre mitos e verdades. Em nosso quarto e último episódio, a gente vai falar sobre os requisitos de um e-commerce de sucesso. Se você não viu o primeiro, volta um pouquinho aqui e assiste, porque é bem importante o primeiro, o segundo, o terceiro, e a gente vai chegar no quarto para que você entenda realmente, tenha uma grande base, um grande ensinamento de e-commerce. A gente está aqui tendo a oportunidade de aprender isso com um grande especialista que é o Odo. Bom, a gente se vê no próximo vídeo, o terceiro vídeo da série.
Grande abraço!